Olá, meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e com mais novidades sobre a prorrogação do auxílio emergencial, que isso deve acontecer sim, estamos aguardando simplesmente se o presidente, com bom senso, lógico, vai aprovar mais 2 parcelas do auxílio emergencial de R$600, seria a 6ª e a 7ª parcela, meses de setembro e outubro, e novembro e dezembro R$300, isso será votado no Congresso. Será que é isso que vai acontecer? Vou falar para você a partir de agora, trazer todos os detalhes aqui nesse vídeo que está apenas começando. Então, aumenta logo aí o volume, simbora com os detalhes. Alô, meus amores, um grande abraço. Eu sou Alex Silva, comunicador, há mais de 20 anos trazendo sempre a melhor informação para você, tá? Logo no início desse vídeo eu já peço a você isso aqui, ó, sua gentileza, sua compreensão de dar um like, dar um joinha. É importante demais você fazer isso agora aqui. Dá esse like, tá? Porque a gente se envolve com o assunto, termina esquecendo. Então confio você fazendo isso nesse momento. Faz isso, tá bom? Já desse outro lado aqui, ó, para você que está visitando a gente pela primeira vez. Tá vendo aqui o nome escrito, inscrever-se, destacado em vermelho, clica nele. Assim que você fizer isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Ó, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal, viu? O canal Campeão. Muito bem. E aí, como fica essa questão, Alex? Me informa, por gentileza. Pessoal, novas informações, como será o auxílio emergencial já agora em setembro, sobre essa prorrogação. Seguinte, a prorrogação do auxílio emergencial de R$600, nesse momento, está dependendo principalmente da decisão política do presidente Jair Bolsonaro. Ele está com a caneta na mão e ele poderá aprovar isso a qualquer momento. A expectativa é que isso aconteça antes do final desse mês de agosto. Pode prorrogar, Alex, pelo menos mais 2 parcelas? Pode. O governo, através do ministro Paulo Guedes, pensa em reduzir para R$300, talvez R$200. Isso pode acontecer? Pode também acontecer. Porém, nesse caso é mais difícil porque aí teria que voltar para o Congresso, ser debatido com os deputados, e aí é mais tempo, é mais delicada essa situação. Pode ficar talvez para R$300 novembro e dezembro, como já venho falando em vídeos anteriores, tá? Então é uma questão que depende de fatores econômicos e políticos, como o teto de gastos, que se fala muito nisso, mas cortar gastos do auxílio emergencial, por que não gastar, ou melhor, por que não cortar gastos de outras áreas? Áreas inclusive de planejamento, tá? Que pode aguardar. Auxílio emergencial, quem recebe geralmente usa para comprar alimentos, então leva à mesa, leva alimentos para a mesa do pai, da mãe de família. Então, nesse momento, até nisso, tem um pouco de sensibilidade que seja prorrogado devido a isso e não mexa no auxílio emergencial. É mais um fator positivo para que haja prorrogação com o mesmo valor de R$600. E que o corte, já que eles falam tanto de corte de gastos, que esse corte ou essa redução aconteça em outras áreas. E é isso que vários parlamentares, deputados e senadores estão se unindo justamente para tentar falar com o Bolsonaro, com o presidente, sobre essa questão. Deixa os cortes em outras áreas, não no auxílio emergencial, principalmente nesse momento, porque é uma decisão política e delicada. Isso pode alterar, né? Isso pode mexer com a sensibilidade política de muita gente que já está desacreditada. E nesse momento, se reduzir, a coisa piora. Então, essa é a conversa que esses parlamentares estão tentando convencer o presidente Bolsonaro, que nesse momento houve mais o ministro Paulo Guedes. Paulo Guedes, eu deixo bem claro, o negócio dele é reduzir o auxílio emergencial para R$300, talvez R$200, tá? Então, nesse momento, pessoal, sobre a prorrogação do auxílio emergencial, depende de vários fatores econômicos e políticos. São diversos fatores que pesam no debate travado no governo sobre a possível prorrogação do benefício desses R$600 até o final do ano, se continua ou não. Por exemplo, tem a questão do déficit público, que é elevado, e o risco de rompimento do teto de gastos são complicadores. Repito, não mexa no auxílio, permaneça o auxílio de R$600, dá para fazer isso? Dá. Mexa em outras áreas, seria a solução, tá? A recente debandada, inclusive de secretários do Ministério da Economia, já está aí colocando, né, está expondo a divisão entre a área do governo, que quer aumentar os investimentos públicos para tentar estimular a economia, e a equipe econômica
comandada por Paulo Guedes, cuja prioridade, nesse momento, é o ajuste fiscal e a manutenção do teto de gastos. A divisão, inclusive, lançou mais dúvidas sobre a eventual prorrogação do auxílio emergencial de R$ 600 aos trabalhadores informais e os desempregados. Resumo de ópera, a prorrogação vai acontecer, Alex. Segundo vários parlamentares, está muito bem encaminhada. Ô Alex, se a questão dos valores vai permanecer R$ 600, a possibilidade é enorme de continuar os R$ 600. É mais fácil que isso aconteça pelo menos nos próximos meses, nos 2 meses, continuar R$ 600 do que ser reduzido para R$ 300. Quem fala isso? Especialistas garantem que nesse momento, para reduzir, é necessário tempo, e tempo para poder ser debatido entre a Câmara dos Deputados e também os senadores, já que vai ter uma alteração de texto, se for reduzir, e aí é necessário tempo, muito tempo, talvez 3 semanas, e esse tempo o governo não dispõe, porque já vai ter o pagamento do Bolsa Família, no caso seria o auxílio emergencial, que vai começar já no dia 17, ou seja, próximo mês já tem pagamento, e vai dar tempo para isso? Essa é a questão, é o tempo. Inclusive, o próprio ministro Paulo Guedes, ele vem desabafando, falando sobre esse impasse com os ministros fura-teto, né? E aí está provocando, inclusive, perdão, inclusive essa questão que o Paulo Guedes vem falando sobre esse impasse com esses ministros, que ele apelidou de ministros fura-teto, porque pede isso, pede aquilo, né? E acolá, enfim, fica pedindo para aprovar projetos e só estourando o teto, né? O que o ministro Paulo Guedes vem falando. Aí o Paulo Guedes se uniu há uns dias atrás com o presidente da Câmara dos Deputados Federais, o Rodrigo Maia, e depois dessa conversa o Rodrigo Maia, que apoiava os R$ 600, deixou de apoiar, né? Deixou de apoiar os R$ 600 e disse, inclusive, que realmente é necessário reduzir devido ao teto de gastos. Só que o Paulo Guedes simplesmente não ficou calado, falou até o presidente que pode correr o risco de impeachment. Por que ele falou isso? Provocou uma ira muito grande do próprio presidente Bolsonaro. E nesse momento, alguns comentaristas políticos e especialistas políticos falam que pode sim, inclusive, ter uma ruína do setor da economia. Vários secretários estão pedindo demissão, estão saindo da área econômica, que está sendo comandada pelo Paulo Guedes, e aí a questão toda é que o próprio Bolsonaro, ele já falou que o contato com o Paulo Guedes está começando a ficar delicado, né? Ou seja, aquele amigo do peito, de confiança, está começando a ter algumas barreiras, algumas arestas, alguns problemas de comunicação. Isso o presidente ele não gosta. Ele gosta da boa comunicação, né, o convívio com todos os ministros. Nesse momento está bem delicado esse contato, tá? Perdão. Então, pessoal, para resumo de história, é que pode acontecer essa prorrogação do auxílio emergencial de R$ 600. Continue, Alex, com toda certeza. Estamos torcendo que isso aconteça, porque, de um lado, temos parlamentares que são a favor dos R$ 600. São muitos os parlamentares, deputados federais e senadores. Do outro lado, a briga é a questão do governo, que está tentando conseguir mais apoios, né, e esses apoios vai ser necessário muito tempo para conseguir aumentar a quantidade de apoios e ter o sucesso na hora de debater e aprovar a redução. Só que aí fica a questão. Setembro e outubro, baixar é quase impossível, tá? É quase impossível. Por quê, Alex? Os especialistas falam que, nesse momento, o presidente pensa mais em prorrogar em 2 parcelas, 600, setembro e outubro, e aí sim reduzir somente no final de ano, seria novembro e dezembro, decolando, preparando um novo programa, a sua aposta, que é o Renda Brasil. Então, essa é a questão que está acontecendo nesse momento. Os parlamentares não querem baixar para 600. Porém, é aquela conversa. Paulo Guedes já conseguiu mudar a cabeça do próprio presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, já conversou com o presidente também do Senado, Davi Alcolumbre, que era a favor dos 600, agora já não é mais, e aí vai depender exclusivamente, se houver uma redução, vai depender do Congresso para poder votar, e aí é mais uma cena, né? Mais uma cena dos próximos capítulos. Estamos acompanhando tudo para e passo. R$ 600, nunca vi tanta dificuldade. O presidente tem carta branca pelo reconhecimento
de calamidade pública. Seria fácil, por exemplo, pegar lá o decreto, assinar, autorizar, auxílio emergencial até dezembro. Tem dificuldade nisso? Não. Porém, tem muitas coisas, muitos fatores por trás de tudo isso, principalmente uma pessoa chamada ministro Paulo Guedes. Esse não quer que continue os R$ 600 e que seja reduzido sim. Por que isso? Por que não corta de outras áreas ou segura outras áreas? Áreas de planejamento, por exemplo, que não tem prioridade nesse momento. A prioridade total agora é o alimento para a mesa do senhor, da senhora, do pai, da mãe, da dona de casa, né? Do MEI, do microempreendedor. Difícil, vários postos de trabalho fechando. Então, tudo isso tem que se levar em conta. Sensibilidade é a palavra. Tem que ter sensibilidade e é isso que a gente espera que o ministro Paulo Guedes tenha sensibilidade. O que é que você acha dessa situação toda, hein? Você acha que o ministro Paulo Guedes está certo em reduzir nesse momento ou está errado? Comenta aqui. Quer reduzir? Deixa para o final do ano, talvez novembro, dezembro, como vários parlamentares estão defendendo. Eu vou deixar isso com você nesse momento, tá certo? A prorrogação é necessária e que tem que acontecer pelo menos até dezembro. R$600 mais 2 meses e 300 no final do ano, novembro e dezembro, então seria 600 setembro, 600 outubro, 300 novembro, 300 dezembro. Comenta aqui embaixo, dá a tua opinião, é importante saber, tá? Pessoal, estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva, Alex com X, deixei mais de 300 vídeos pequenos de até 15 segundos, muita gente está tirando suas dúvidas lá no Instagram. Quer estar na minha lista de amigos? Então, vai lá, blog Alex Silva, compartilha esse vídeo, vai, compartilha no grupo que você participa do WhatsApp, 1, 2, 3 grupos, manda para lá, tá certo? Você que tem Facebook, compartilha também aí no seu Facebook, ok? Grande abraço, pessoal, obrigado pelo carinho e até a próxima. Bye, bye.